pastor para uma igreja? Não tem, por uma questão simples. Lembra da igreja que estava em Jerusalém? Quantos pastores haviam? 12. Entendeu? 12. E todas que foram fundadas sempre tinha um colégio de pastores, entendeu? Um colégio ministerial. E aí você está perguntando assim, mas como assim? É simples. Um pode até estar certo. Um pode até estar certo, vírgula, mas ele não é completo. Por que eu disse que essa reunião é sensacional? Por quê? Lembra que eu disse lá atrás? Eu sei o que eu estou falando. Porque eu não sou completo. Aí a Ayla fala uma coisa que você pode crer, cara. Mas olha quanta gente tem. Agora imagina uma igreja com a pluralidade pastoral. Entendeu? Como é que não seria rico? Porque um não consegue dar conta de tudo. E nem é para isso. Deus nunca falou que seria assim. Por isso que ele começa o texto dizendo: os presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles. Entendeu? É um colégio. Entendeu como é que é lindo esse negócio? Só que a gente, desde o dia que a gente traiu a Jesus, a gente começou a fazer as coisas do meio do nosso jeito. E custa caro. Entendeu? Custa muito caro. A gente fica desassistido. Porque um não consegue dar conta de tudo. Entendeu como é que é o lance? E aí o Pedro, como ele entendeu muito bem de quem eram as ovelhas, por isso ele escreveu esse texto. E aqui no texto está muito claro, ó, verso 4. E quando apareceu, observe como é que as letras estão maiores. Entendeu? O sumo pastor, que é Jesus, só ele pode ter esse título. João 10. Ele é o bom pastor. Todos nós somos do time aqui dessa função, nós somos co-pastores. E aí eu encerro esse comentário aqui, que está muito rico pelo que a Ayla trouxe, dizendo o seguinte: as ovelhas têm o direito de serem bem pastoreadas. Eu e os co-pastores temos o dever de bem pastoreá-las. Pegou a ideia? Essa é a responsa que pesa sobre nossos ombros. Todos vocês que são ovelhas de Cristo têm o direito de serem bem pastoreadas. E nós, que somos co-pastores, temos o dever de providenciar todo o alimento necessário para vocês. Por isso, lá no início da reunião, eu disse: aqueles que me dão ouvidos, entendeu? Eu disse, irmãos, vamos ficar aqui tranquilo no ambiente virtual, para a gente sair vivo do outro lado, porque vocês não são minhas ovelhas, entendeu? E Jesus falou: André, por que você levou minhas ovelhas para morrer? O que passou na tua cabeça? Você enlouqueceu? Você ficou doido? Você me explica isso. Eu não tenho essa coragem, irmão. Eu não tenho essa coragem de ouvir isso de Jesus, entendeu? Então, eu sou daquele time que pensa assim: uma vida vale mais do que o mundo inteiro, certo? Não é isso que a gente ensina? E como é que eu vou colocar a vida dos irmãos em risco? Precisa falar mais do que isso? Acho que não precisa, né? Então, por isso nós estamos aí, é o suficiente por hoje. Senhorita, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo seu comentário, pela sua intervenção, pela sua participação, pela sua contribuição. Espero que tenha sido proveitoso o que eu falei, assim como foi para mim o privilégio de te ouvir também, beleza? Quem quiser fazer uso da palavra na sequência, está podendo. Vou fechar meu áudio só para evitar o ruído extra e pode falar quem quiser. Estou ouvindo com atenção. Fala, André. Show. Cara, eu tenho umas observações aqui, uma pergunta também, em relação aqui a uma passagem, quando o Pedro ele negou a Jesus 3 vezes. Tipo assim, vou fazer essa pergunta primeiro. Tipo assim, quando o Pedro ele negou Jesus 3 vezes, o pessoal comentou, falou: você fala igual você fala igual um Galileu, né? Tipo, pô, você é um deles, cara. Só que, tipo assim, eu lembro de ter visto em algum lugar que, tipo assim, a observação que eles fizeram é que ele, sei lá, ele meio que agia como um deles, tipo, você tava com ele, tipo, a sua forma de agir é como uma pessoa que tava com Jesus que tá lá. Então, tipo assim, ele apesar de ter negado Jesus, ele tava num momento tão, tipo, tão íntimo de Jesus, estar literalmente parecido com ele, assim como os discípulos, ou era só mesmo questão da linguagem, tipo, do fato de ele ser galileu, ou então das duas coisas também, eu não sei, né? Aí também, tipo, mais duas observações que eu queria comentar, que eu queria fazer em relação a, tipo, meio que, putz, se até ele que é um vacilão fez, tipo,
essa besteira toda, tá ligado? Pô, às vezes eu, sei lá, qualquer pessoa às vezes faz uma parada e, tipo, isso acaba meio que linkando com o que você disse e também com o que tá na própria Bíblia, tipo, em relação a, putz, mano, se até ele, que, tipo, chamou Jesus de mentiroso, tá ligado? E fez toda essa bagunça toda, conseguiu perdão, tá ligado? E sem, tipo, putz, ele conseguiu esse perdão apesar de toda a situação, quem sou eu, tipo, pra falar que não mereço, né? Foi uma parada que, sei lá, meio que veio na minha cabeça enquanto eu tava escutando os áudios e tal, foi bem interessante, velho. E, tipo, a última coisa que eu queria comentar e tal, espero que seja proveitoso de alguma forma, é em relação a, tipo, essa classificação do pecado que, que a gente acaba fazendo dentro da igreja e tal. Tipo, putz, sei lá, essa coisa de ter muito de pecadinho e pecadão, sabe? Acho que até nos áudios você tinha falado que. Ah, verdade, você falou isso num desses áudios. Por exemplo, na época, acho que ainda tava no governo do Lula ou algo parecido assim. E, putz, tá imputado nele vários crimes e tal, mas se tivesse nele um crime de adultério, infidelidade, provavelmente ele não se elegeria. Sabe, tipo, pelo menos acho que dentro da igreja, opinião minha, né, Leonardo falando isso, acho que tem muito de, sei lá, da igreja não saber lidar com alguns tipos de pecados, inclusive de cunho sexual, sabe, tipo, pô, isso acaba atrapalhando, sei lá, meio que o andar da carruagem. Até mesmo que eu tinha compartilhado com você um dia desses, tipo, uma amiga minha, tipo, muito íntima, ter falado, putz, eu não concordo com a existência da igreja. Tipo, acho que essas coisas acabam fazendo que as pessoas céticas que não acreditam nisso acabem pensando em coisas parecidas. Então, tipo, tem esse erro da igreja institucionalizada, sabe, não sabe lidar com esse tipo de coisa. Em geral, né, também, mas tem esse problema aí. Mas é isso aí, eu espero que o comentário tenha sido proveitoso de alguma forma. Mas é isso aí, mano. Meu irmão Léo, muito bom, cara. Prazer tê-lo aqui. Eu disse no início, o Léo é ex-aluno do Colégio Batista. Pô, fico felizaço de tê-lo aqui. Eu creio que você já se formou há pelo menos uns 5 anos, não é isso? 5 anos? Foi, deixa eu ver, em 2016, 17, 18, 19, 20. 5 anos, isso mesmo. Tá É, certo. 5 anos para você ver, ó, tá lá guardado, entendeu? Que maneiro. Esse tempo todo em que eu não tive contato com o Léo, os materiais estavam dispostos na internet, ele ouviu muita coisa, e logo que a gente migrou para cá, os estudos deixaram de ser presenciais e nós migramos, o Léo chegou, eu estou muito feliz de tê-lo aqui. Então, antes de tecer algum comentário sobre a sua participação verbal, já digo que a sua participação virtual aqui, para mim, já é bênção. Só o fato de eu te ver aqui, para mim, já é sensacional. Me faz ter mais convicção daquilo que Deus me deu para fazer, entendeu? A partir daquilo que eu sou. Só de eu te ver. E aí, te ouvindo, aí eu já fui lá no céu e voltei enquanto isso, entendeu? Eu teve até ficar ligado que eu já estava lá em cima. Falei, deixa eu descer um pouquinho aqui, porque senão sabe como é que é. Não posso ficar na espiritosfera. Meu irmão, sobre a sua primeira consideração, se a gente desse uma espiritualizada no texto, entendeu? Dava para falar assim, o jeito do Pedro estava parecido com o jeito dos discípulos e tal. Dá, entendeu? A gente deu uma espiritualizada no texto. É possível. Mas você, quando construiu o raciocínio, você aplicou todas as possibilidades. Então, você disse, por exemplo, tanto da questão da intimidade, então, por isso ele podia estar se havendo como um discípulo, etc, etc. Então, por isso, você estava com os caras ali, você está com ele, é uma possibilidade. A primeira é a questão mesmo da linguagem. Eu, hoje, fico na questão da linguagem, entendeu? Sem espiritualizar. No caso, como eles estavam em Jerusalém, Jerusalém elite, entendeu? É ali que é a nata da sociedade. Os galileus, meu irmão, é igual eu, é tudo favela. Entendeu? Lá é favela. Caná é favela. Nazaré nem tem no mapa. Nazaré morava 40 pessoas. Entendeu? O negócio é tudo favela. Entendeu? É tudo favela. Ninguém gosta. E aí o jeito dos caras falarem era completamente diferente. É outra vibe. Entendeu? Tanto é que eu disse a vocês há pouco que o Pedro era boca suja. Pescador, entendeu? É outra vibe. Então, numa dessa aí, na hora de falar, ficou na cara, né, cara? Entendeu? É igual eu, para uma galera aqui, eu tenho maior sotaque.
entendeu? Tem alguns sotaques aqui, ó. Tem a nossa mana que está no Mato Grosso do Sul, tem outro brother também que é do Mato Grosso, entendeu? Tem a galera de São Paulo, tem a galera do Rio. Eu estou no estado do Rio, mas eu não falo como a galera do Rio, que não falo também como a galera de Niterói, São Gonçalo. Eu sei que é diferente, eu tenho toda essa noção. Então, denuncia, entendeu? Fica muito claro. Então, nesse caso, quando a empregada falou, o teu jeito de falar denuncia que você é um deles. Então, eu acredito que é pela questão da linguagem mesmo, sotaque. O sotaque é completamente diferente e denunciava que os caras eram do time dos pobres. Então, por isso que eu sempre chamo Jesus de Nazaré, como a Escritura fala. Não é Jesus de Jerusalém. Porque se Jesus fosse de Jerusalém, a gente tinha maior justificativa, por exemplo, a gente ser tudo playboy e patricinha. Entendeu? Porque o nosso Senhor é ricão. Pô, o problema é que o meu Senhor é morador de rua, né, cara? Aí me rebenta. Entendeu? Quando eu começar a ter mais que bicicleta, eu já começo a ter que me explicar para ele. André, mas como é que você tem uma bicicleta e eu não tinha nem um burrinho para entrar em Jerusalém? Senta aqui, vamos conversar. Eu falei, ih, rapaz, olha só, cara, entendeu? Não dá nem para botar na minha bicicleta, foi Deus quem me deu. Pô, Deus não deu nem burrinho para Jesus, vai dar bicicleta para mim como? Você está entendendo? É lógico que eu estou falando no tom bem-humorado, para a gente dar risada e pensar com profundidade do que está acontecendo. Com isso, eu estou dizendo que não há base nenhuma de sustentação, por exemplo, para aquilo que você cunhou teologia da prosperidade. Isso é do inferno, isso não existe, entendeu? Porque Jesus é de Nazaré, Jesus é pobre, entendeu? Então, o que acontece? Antes da teologia da prosperidade, me permita essa digressão, todo rico tinha que prestar contas a Deus. Ele se sentia mal, entendeu? Porque ele fala assim, caramba, mano, como é que fica? Mas depois da teoria da prosperidade, aí virou o contrário. Se você é pobre, é que você tem que dar explicação. Você é pobre porque você não tem fé. Ó! É muito engraçado, né, cara? Então, assim, era só para dizer que galera lá de cima, Galileia, por isso que fala Galileia dos gentios, entendeu? O povo que habitava sobre a sombra da morte, para eles brilhou uma grande luz, entendeu? É tudo favela, Caná da Galileia, entendeu? Tem uma outra cidade que eu estou procurando me lembrar agora também, que é tudo favela, onde o Senhor se encontrou com Natanael. Daqui a pouco, se vocês puderem dar o Google aí, lembre para mim, por gentileza, que o pensamento é tão rápido, e aí eu tenho que desacelerar para eu me lembrar. Eu esqueci a outra que era favela também, o Natanael. É só lembrar aí qual era a cidade de origem do Natanael, que a gente lembra também. Tudo favela. Betsaida. Isso, entendeu? Tava só faltando a segurança para falar com precisão. Obrigado, Érico, obrigado. É tudo favela, entendeu? Tudo favela, entendeu? Por isso que quando foi dito acerca de Jesus, nesse episódio que eu acabei de pedir auxílio aos universitários, foi dito, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Tipo assim, daquela favela lá, daquele morro lá, que é a desgraceira, mano, aquele gueto lá não sai nada bom. Graças a Deus, olha como é que os nossos irmãos tinham inteligência do alto. Aí eles falaram, ao invés de ficar discutindo opinião, o cara falou assim, vem e vê. Entendeu? Vem e vê. Quando o cara chega, o que Jesus fala para ele? Eis aí um verdadeiro israelita no qual não há dolo. Ó! Aí o cara ainda responde para Jesus, mas de onde você me conhece? Tipo assim, onde você me viu? Aí Jesus, o cara é maneiraço, gente, é por isso que eu ando com ele. Ele responde assim, eu te vi, antes que você chegasse aqui, porque o seu amigo te chamou, eu te vi assentado embaixo da figueira. Ô, cara, meu Deus, Senhor meu. Aí falou, só porque eu falei isso, você creu? Rapaz, você vai ver coisa muito mais extraordinária. Você vai ver o céu aberto, os anjos subindo e descendo. Entendeu? Aí o cara falou, caramba. Aí a pergunta é, o que o Natanael estava fazendo embaixo da figueira? Entendeu? Vai saber. Entendeu? Então é a questão de onisciência. Então, por hora, fiz isso tudo para te dizer que era um ambiente dos favelados. E favelado tem uma maneira diferente de se comunicar, né? Teve um estudo aqui que eu disse para vocês. É igual você pegar um disco do Racionais para ouvir. Quem entende aqui, ó? Entendeu? Você não é de lá, você não entende, não, meu irmão. Vai fazer exegese do disco do Racionais? Entendeu? É nós. Como o cara vai entender? Ele não vai entender nunca. Mas aí isso denuncia. Pegou a visão? Então, eu fecho aí. Você falou na sequência, foi a hora assim que eu já estava bem absorto no céu, mas eu consegui me lembrar. Você falou da questão assim do perdão. É assim mesmo, irmão. Você está no caminho certo de compreensão. Isso aí está registrado para a gente ver que, mano, se é uma arquetipia, se eu sou parecido com o cara, o que eu tenho que fazer mais rápido de tudo, é bater a poeira, reconhecer meu equívoco, meu erro, chamar pelo nome, entendeu?
não aliviar, falar, é isso aqui mesmo, o nome disso aqui que eu fiz é isso, chamar pelo nome. E se o que eu fiz é isso, não tem ninguém no universo que possa me socorrer, exceto o Senhor, a quem eu nunca surpreendi. Deus, me recebe de volta, que eu fiz essa porcaria aí, mas, ó, eu sou dos teus, entendeu? Eu sou dos teus. Então, ó, tô de volta aqui, bati a poeira, vamos recomeçar. É assim que é, entendeu? Só que aí, infelizmente, dizer de novo, para ninguém ficar com dúvida, sobretudo aqueles que não estão aqui agora e poderão ver depois. Infelizmente, existe a igreja institucional, que não tem nada que ver com a igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entendeu? Para quem nunca me ouviu falar isso, só existe uma igreja, que é a igreja. Qual igreja que existe? A igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto. Aí todo mundo fala, ué, André, mas e os batistas? E os metodistas? E os presbiterianos? E os episcopais? E os anglicanos? Isso. Não, 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 não. Isso aí fomos nós que inventamos. A gente que inventou isso aí. Entendeu? Isso aí é problema nosso. Agora, como só existe a igreja de Jesus, aí tem uns caras lá da igreja dele que estão lá na presbiteriana. Entendeu? Rapaz, ele tem uns caras que são até samaritanos. Entendeu? Aí, quem seriam os samaritanos hoje? Já viu uma galera assim chamada neopentecostal? Você acha que é quem são samaritanos? Neopentecostal, um negócio tudo bagunçado, mistura. Então, ele tem uma galera lá também, cara. Você tá entendendo? Ele tem uma galera que fala, meu Deus, sou o senhor que sabe disso. Ele falou, é lógico, André, a igreja é minha. Você quer saber mais do que eu? Entendeu? Você quer saber mais do que eu agora? Eu falei, fico só quietinho, rapaz. Eu só fico quieto. Então, qual é o segredo? Essa igreja institucional, que é completamente dominada pelos seres humanos que a mantêm, observe o que eu disse, essa aí estraga tudo. Entendeu? Essa daí, meu irmão, é um pedágio tremendo, assim, para você ter um acesso a Deus, entendeu? O negócio é difícil, cara. Você não consegue falar com Deus, não, entendeu? Se os caras não fizeram uma mediação ali para você, entendeu? Se você não for lá, o negócio não acontece. Entendeu? Eu estou falando assim, porque vocês sabem que isso é tudo bobagem, isso é tudo mentira. Todos nós temos livre acesso. Entendeu? A gente tem livre acesso à presença. Por quê? Porque nós temos a mediação do Espírito Santo. Então é falar, Pai nosso que está no céu, fui. Entendeu? Eu disse para vocês, a gente mora dentro do Santo dos Santos. Entendeu? Agora, por que que a gente se reúne? Aí tem todas as explicações que nós sabemos. Tem várias razões plausíveis e positivas, sem as quais nós definharíamos, entendeu? A igreja, ela tem a sua utilidade. A igreja. Eu, por exemplo, vou dizer isso agora, era desnecessário, eu só vou dizer para ninguém ter dúvida. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Por que que eu amo a igreja? Porque é o único projeto que vai vingar no universo é a igreja. Ponto. Então, eu amo o que Deus ama. Entendeu? Jesus deu a vida pela igreja. Ó, observe isso. Jesus deu a vida pela igreja. Eu não preciso dar a minha pela igreja. Ó, viu que maneiro? Olha que interessante. Ele já deu a vida pela igreja. Para que eu vou morrer pela igreja? Não está errado. Entendeu? Precisa ficar vivo, servir de modelo para a galera ver. Olha, é assim que vive então. Olha lá aquela ovelha lá. Eu sou ovelha igual todo mundo. Só que Deus, porque Ele quis, eu não tenho nada a ver com isso, não. Tem gente que detesta o fato de Deus ter me chamado para ser co-pastor. Os caras odeiam. Entendeu? Os caras odeiam. Eu não posso fazer nada. Eu estava chafurdando nos meus pecados. Entendeu? Estava rolando na lama. Deus falou, André, você. Eu falei, que isso? Falou meu nome? Foi o dia que eu entendi, ô Leonardo, que Deus sabia o meu nome. Ele falou meu nome de um jeito que nem meu pai e minha mãe falaram. O André falou, opa, sai daí agora. Eu falei, saí, irmão. Aqui, ó, o sangue do meu filho. Limpou, fiquei limpinho. Falei, caramba, ó, tá aqui sua vocação. Eu falei, que isso? Aí quando veio um, veio dois, veio três, veio quatro, posso falar. Meu amigo Stênio, foi o primeiro que me constrangeu. O cara chegou na minha cara e falou, ó, você vai cuidar da minha vida, você é meu pastor. Eu falei, que isso, cara? Pô, você quebra minha perna. Ficou eu e ele lá nessa daí. Aí apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Todo dia aparece um me constrangendo. Ô, você. Eu falei, o que foi, irmão? Cuide da minha vida, cuide da minha alma, não confio em ninguém. Confiar minha alma a você. Eu falei, meu Deus do céu. Aí lá vai eu falar com Deus, o que esses caras estão fazendo? Eu que mandei, resolve aí. Você não está comigo? Eu não estou com você? Faz o que eu estou te mandando. Eu falei, caramba, por que eu estou te falando isso, Rafael? Nossos pecados, só Deus resolve.
Agora, infelizmente, tem essa burocracia, entendeu? Infelizmente, instituição foi só um veículo que nós, seres humanos, criamos para viabilizar a vida da igreja. Só para facilitar. Qual foi o problema? É que o troço ficou maior do que a igreja, entendeu? Os caras dão a vida pela denominação, mas nunca se entregaram a Deus, a Cristo. Aí eles têm ambientes que fazem a manutenção da instituição. Eu participei, então eu me sinto à vontade para falar. Eu entrei no seminário, só vou contar para vocês aqui porque vocês são de minha confiança. Escuta essa. Entrei para o seminário. Minha igreja local tem um modus operandi. Então, qualquer um que seja um vocacionado para a área teológica e acadêmica fica 1 ano em observação. Antes desse 1 ano de observação, eu já estava há 7 anos na igreja, entendeu? Na igreja que eu sou membro. 7 anos. 1 ano. Fui para o seminário, estudei 4 anos. Meu seminário foram 4 anos. Estudei mais 1 ano para validar o meu diploma. 5 anos. Quando eu terminei, o diretor do meu seminário me convidou. Falou, André, você foi um bom aluno, seja aluno monitor aqui da matéria grego. Aí fiquei lá um tempo sendo monitor da matéria grego no seminário. Aí depois eu falei, esse negócio de grego aqui, mano, eu queria, era outro, queria missão urbana e tal. Fiquei pensando, aí eu fui lá para me demitir. Aí quando eu fui para me demitir, o professor, então, estou com uma ideia para você. Antes que eu falasse que eu queria me demitir, ele falou assim, então, vou te remanejar. Agora você vai dar aula de missões urbanas. Eu falei, aí é banana para macaco. Fiquei igual pinto no lixo. Resumindo, fiquei 10 anos no seminário. 10 anos. Entrei para ficar 4, fiquei 10. O que você acha que eu aprendi lá? O que eu vi quando eu me tornei professor? Que os caras, infelizmente, em sua maioria, não queriam aprender nada. Eles não queriam aprender. Eles só queriam ter um diploma para dirigir uma igreja no futuro. Eu falei, eu não compactuo com isso. Fui embora. Entendeu? Eu não. Escolham outros para fazer isso. Eu não quero participar disso. Nós precisamos aprender aquele conteúdo do Evangelho e saber como aplicar, por exemplo, agora. Como é que faz para ser igreja na pandemia? Como é que faz? Por que você acha que a galera está batendo cabeça aí? Porque nunca aprendeu. E é na sutileza, nos princípios fundamentais e básicos. Aí aprendeu errado, meu irmão. Agora vai ter uma galera que vai pagar com a própria vida. Falo isso com muito pesar, mas é verdade. É verdade. Porque os paradigmas estão equivocados. E aí precisa de muita humildade para ir lá e apagar. São poucas pessoas que têm essa humildade. E eu estou falando isso por quê? Porque hoje, por exemplo, agora que eu sou co-pastor, eu converso, por exemplo, num espaço chamado mentoria. Eu converso com vários pastores. Aí agora também eu sou capelão. Então tem vários capelães do Brasil assim que conversam comigo, querendo saber como é que faz determinadas coisas, que eles, poxa, às vezes estão querendo compartilhar a experiência. Então, assim, eu sei do que eu estou falando. Então, fechando aqui a questão, irmãozinho, vamos voltar na simplicidade. Mano, acesso direto com Deus. Acesso direto. Foi por essas questões que Cristo foi à cruz na eternidade e depois a manifestou no Calvário. Entendeu? Então não há perdão que não possa ser perdoado. Não há. Não tem esse elenco. Nós, infelizmente, é que criamos isso. E aí eu vou deixar um fato histórico. Quem introduziu isso na mentalidade do brasileiro foi os apostólicos romanos. Eles ficaram aqui 350 anos antes da presença protestante. Então, eles catequizaram o Brasil. O que acontece hoje? Vou dar um exemplo que provavelmente todos vocês vão concordar. Vocês já perceberam que na hora da ceia, poxa, qual é o ápice da fé cristã? É a ressurreição de Cristo. Então, na ceia, nós estamos relembrando o sacrifício e, no final, a gente devia ficar alegre porque Jesus foi ressuscitado. Cara, você não encontra alegria na ceia, fica todo mundo lá assim, ó, moribundo. Por quê? Porque os romanos ensinaram isso. Então, o ensino do evangelho, entendeu? Ainda não conseguiu vencer esse aspecto cultural. Tá entendendo? Esse é um deles. Também não conseguiu vencer a questão do pecado por elenco, entendeu? Ainda não conseguiu. Então, tem ali sim uma lista de pecados, entendeu? Então, por exemplo, tem vários ambientes, cara. Os caras são charlatães, os caras são mercenários, são ladrões, entendeu? Mas tá tudo tranquilo. A galera leva. Agora, se o cara cometer um pecado sexual, ele é expulso. Esse é o problema. Agora, quem ensinou isso, quem colocou isso na mente do brasileiro? Foram os apostólicos romanos. E o ensino protestante ainda não conseguiu romper com isso. Esse é o ponto. Pegou a visão?
Porque o evangelho ele trata de todas as esferas. Então, vários preconceitos que a gente tem, uma vez que a fé cristã emplacou, nós já deveríamos ter nos livrado dele, mas infelizmente a pregação do evangelho ainda não conseguiu destruir isso. Então é por isso que tem essas dificuldades. Aí a sua amiga que está do lado de fora, infelizmente, ela só vê esse aspecto, entendeu? E aí qual é o outro problema? Por que ela só vê esse aspecto? Porque isso aí também tem mais saída, no sentido de, por exemplo, geralmente, a outra galera, assim, por exemplo, os neopentecostais, etc, etc, os caras são muito mais ricos. Então, eles são midiáticos, entendeu? E como eles são midiáticos, eles são muito mais expostos. Só que para quem está do lado de fora, ele não sabe diferenciar isso daquilo. Entendeu? Ele não sabe. Então, ele acha que tudo está no balaio dos evangélicos. Igual hoje, essa sigla no Brasil é igual um palavrão. Você falar evangélico é tipo um palavrão. Entendeu? Evangélico hoje não significa nada que seja bom. Porque o que é o evangelho? O evangélico, por exemplo, a gente vive dias de sequestro semântico. As palavras não querem mais dizer o que elas realmente dizem. Então, o evangélico é aquilo que carrega o evangelho. Poxa, infelizmente, aqueles que detêm o monopólio dessa sigla não representam o evangelho. E aí a gente tem que ficar o tempo todo dizendo assim, mas eu não sou como eles. Poxa, isso é desgastante. Uma expressão assim que eu já falei inúmeras vezes aí, depois de anos que muita gente foi entender, né? Aqueles que nunca querem entender mesmo. Aí falou, nossa, pastor, agora que eu entendi o que você falava. Eu falei, o que foi, irmão? É que você falou que a gente precisava desevangelizar para evangelizar. Eu falei, isso aí é óbvio, né? Porque isso aí que a galera acha que é evangelho não é. Então você tem que ir lá com paciência, ensinar o cara. Então você desevangelizou e depois você evangeliza. Isso leva tempo, cara. Isso leva muito tempo, porque o cara ouve muita bobagem, então ele acha que é aquilo, e não é. Entendeu? Então, meu irmão, ah, perdão de pecados é departamento da Trindade. Entendeu? A nossa parte, reconhecer, chamar pelo nome e não hesitar em se prostrar e falar: Deus, é isso aqui mesmo que eu fiz, me entristeço profundamente, não sinto nenhum prazer nisso, por favor, pelo sangue de Jesus, me admite de volta em tua presença, eu quero voltar para o culto, é isso. Isso aqui que não pode faltar, porque a gente só peca, irmão, porque a gente saiu do culto, e isso eu estou me reportando ao estudo anterior. A gente está no culto o tempo todo. Se a gente peca, é porque a gente saiu do culto. Então, do lado de fora do culto, você falou, opa, aqui não é meu lugar mais não. Deixa eu voltar. Como é que volta? Pedindo perdão. Deus te readmite. Agora, vai levar um tempo para ele te purificar de toda a injustiça, mas isso já é uma outra conversa. Entendeu? Então, não hesite. O ensinamento do evangelho não hesite. Entendeu? Não é por merecimento, preciso deixar isso claro também, não tem nada que ver com merecimento. Eu mereço ser perdoado. Não, 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 não. É graça. É favor imerecido. E foi conquistado pelos méritos de Cristo Jesus. Lembra que eu disse lá no início? Olha como é que é tudo linkado. A nossa suficiência é insuficiente, mas eu estou na suficiência de Cristo. Entendeu? Então, o que ele fez foi único, exclusivo, definitivo, irrepetível. Está feito. Eu vivo exatamente ali. Entendeu? Então, qualquer coisa diferente disso já não é o evangelho mais. Pegou? Espero ter respondido. Quem é o próximo ou a próxima? Eu vou fazer como se diz nas assembleias formais. Não havendo. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu gostaria de ter dito, e agora é a hora. Eu falei que eu havia guardado algumas coisas. Escuta essa, olha só. Sobre essa questão de identidade, é uma coisa que eu julgo ser pertinente. Como eu disse que nós não sabemos quem nós somos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha só, em nós, pelo menos 3 pessoas. Que é isso, André? 3 pessoas? Eu serei esquizofrenizado? Não, não é isso, não. É o seguinte, olha só. Tem a pessoa que os outros acham que você é. Observe isso. A pessoa que os outros acham que você é. A pessoa que você acha que você é. Por isso você se supõe, você acha que você é isso aí que você pensa que você é. Ponto. E, de fato, há a pessoa que você realmente é, que o Senhor sabe e ele pode te revelar. Esse é o ponto. Então,
aquela pessoa que os outros acham que você tem um nome, chama reputação. Por isso que a gente quer, porque quer manter isso aí a todo custo, é reputação. Por isso que a gente investe na nossa exterioridade, por isso que a gente investe roupa de grife, essas coisas todas aí, que a gente quer manter a nossa reputação, porque sem ela a gente não desenrola. Mas isso aí é só para fazer filme para quem está do lado de fora. Tem a pessoa que a gente acha que a gente é, aí já começa as nossas mentiras, entendeu? Aí você mete uma máscara na cara daquilo que você não é e vai para a vida. Poxa, só que isso é muito pesado. Isso é a pior prisão do mundo. É você ter que o tempo todo ficar se policiando para não dar bandeira. Para ninguém descobrir que você não é nada daquilo, que você é mó fake, que você é mó fraude. Entendeu? Isso é tenso. Imagina que coisa horrorosa. Entendeu? Muito ruim isso aí, muito ruim. Deus que me livre. E tem a pessoa que você realmente é, que só Deus sabe. E isso é tão grande que desse lado aqui da existência, nessa dimensão, não dá conta de eu e você vivermos tudo isso. Por isso que os nossos nomes são provisórios. Entendeu? É aquela ideia da pedrinha branca lá de Apocalipse capítulo 2. Também já falei isso lá com a igreja do Eric, lá no Retiro Paraíso. Lembra, Eric? Foi bonzão aquele retiro lá, bonzão. Então, a gente vai ganhar no final uma pedrinha branca com a nossa identidade revelada. Só a gente vai saber. Agora, enquanto isso, a gente está no processo. Entendeu? Porque aos pescadores de humanidade, então está tirando de dentro de nós aquilo que nós realmente somos. Mas é muito para essa dimensão aqui. Nessa dimensão não vai dar tempo de sair tudo, mas é uma progressão. Daí a ideia do discipulado, para que cada dia mais vá aparecendo, entendeu? Cada dia mais os sinais de morte vão sendo devorados pelo Espírito Santo. Entendeu como é que é o negócio? Viu como é que é lindo? Quanto mais espaço você abre, mais os sinais de morte vão sendo tragados e mais vida vai brotando, entendeu? Aí é uma questão de você e o Todo-Poderoso. Quanto mais espaço você der, com o tempo que você tem, melhor. Agora, tem gente que resiste muito, por isso diz lá o texto: não resistais ao Espírito, não extingais. O Espírito Santo, ele reage à comunidade. Por exemplo, aqui hoje, imagina que há em unanimidade, a gente fala assim: a partir de hoje, na moral, vamos dar abertura para o Espírito Santo? Vamos todo mundo nos entregar a Deus aqui? Meu irmão, esse computador até explode, rapaz. Entendeu? Que isso? É tudo que o Espírito Santo quer. Mas qual é o nosso problema? Quem falou que a gente faz isso? A gente demora a fazer isso. A gente é muito vagaroso, é muito moroso. Entendeu? Então a gente demora. Mas se nós fizéssemos isso, meu Deus, o Espírito ficaria pleno. Ele teria maior facilidade para atuar na comunidade. Eu me lembro uma vez que eu disse isso na minha igreja local, a irmãzinha olhou para mim, arregalou o olho daquele modelo, meu Deus do céu, eu vi que ela compreendeu. Falei, irmã, é assim, presta atenção, Deus não é uma família? 3, teu pai, o filho e o Espírito Santo? Aí estou lá explicando. Falei, sim, então, o pai fez o que fez sem ajuda de ninguém. Foi lá e fez, pum, acabou, tá pronto. Tanto é que ele descansou. Ele descansou de ser criador, ficou só na manutenção. Entendeu? Ele só está fazendo a manutenção do universo. Desde Gênesis 8:22, ele falou isso para Noé. Eu vou manter a terra funcionando. Eu falei, oh, que legal. Agora eu não sou mais criador, não. Agora eu sou aquele que faz a manutenção. Aí veio Jesus. Aí Jesus chamou 12 caras, pá, fez o que fez, aí os caras atrapalhavam, uns colaboravam, aí depois todo mundo traiu. No final ele falou, está feito. Ó, um fez sem ninguém, outro fez com ajuda e com oposição. Aí vem o Espírito Santo, em cuja dimensão nós estamos. Nós estamos na dimensão do Espírito Santo. Então, respondendo mais uma vez, meu irmão, a Leonardo, uma coisa boa de estarmos na dimensão do Espírito Santo é que há possibilidade de perdão e transformação. Nenhuma situação é irreversível. Nenhuma. Nenhuma, porque nós estamos na dimensão do Espírito Santo. Todos, se buscarem, podem receber o perdão de Deus. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que coisa linda. Olha como é que eu vou para a vida. Irmão, sai pregando para todo mundo, sei lá quem Deus quer salvar. Então sai pregando para geral. Em qualquer situação que eu vejo que Deus não está sendo glorificado, eu exponho o evangelho e fico esperando transformação. E atuando para que aquilo aconteça também, porque não há situação intransformável. Retomando, o Espírito Santo ele tem uma característica diferente. Ele reage à comunidade. Aí a comunidade é a igreja. Se a igreja diz, nós estamos abertos, nós nos rendemos ao Espírito Santo, era tudo que eu precisava. Eu só precisava de um ambiente para eu manifestar com maior intensidade. Eu já fui nos lugares que os caras deram espaço para o Espírito Santo. Eu olhei e falei, ih, rapaz,
Exemplo simples. Ouçam as mensagens. Ouçam as mensagens. O que eu falei para vocês no encontro anterior? Vocês percebem que o jeito que eu falo, eu acho que é o mesmo. Entendeu? Eu acho que é o mesmo. Agora, observe a reação do povo. Entendeu? À medida que vocês ouvirem, ouve o background para você ver como é que é diferente. Tem ambiente que é frião. Entendeu? Tem ambiente que é friaca. Agora, tem ambiente, meu irmão, que você entra e você fala assim, opa, o negócio aqui tá... A sintonia aqui é outra. Percebe? Pegou? A senhorita Ayla fez um comentário aqui muito pertinente, se isso é o avivamento. Obrigado, Ayla, porque eu já estava com essa engatilhada. Qual é a minha percepção acerca de avivamento? Você se lembra do texto de Atos 17, 28, que diz assim, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. De novo, nele. Deus é o nosso ambiente existencial. Nós estamos em Deus. Pegou a visão? Por isso que eu trabalho onipresença de outra maneira. Geralmente todo mundo diz que onipresença é Deus estar em todos os lugares. Na verdade é o contrário. Não é que Deus está em todos os lugares. Todos os lugares é que estão em Deus. Entendeu? É o contrário. Tudo está em Deus. Por isso que nós estamos em Cristo. Mas isso é assunto para a vida. Mas é só para deixar uma pista. Por ora, Deus é o nosso ambiente existencial. Deus é a única realidade do universo. Todas as demais subsistem nele. Ponto. O que ele teve que fazer, já que nós estamos nele, para que nós estivéssemos nele? O óbvio, teve que ceder espaço. Ó, Deus teve que dar uma chegada para trás. Ué, porque senão como é que nós vamos caber? Só que essa chegada para trás, formalmente falando, em teologia, chama kenosis, esvaziamento. Onde é que está escrito isso? Filipenses capítulo 2, entre os versos 5 a 11, que diz que Jesus se esvaziou. Isso chama kenosis. A minha percepção de avivamento é exatamente essa, devolver o espaço para Deus. Deus, para que eu estivesse aqui, o Senhor me concedeu espaço. Então, agora que eu sei quem é o Senhor, estou aprendendo a cada dia, eu conscientemente estou devolvendo o espaço a ti. Aí o que acontece? Deus começa a ficar pleno em mim. Lembra isso na Bíblia Sagrada, que nome tem? Enchei-vos do Espírito. Aí começa a vazar, irmão. Entendeu? O jeito que eu tenho, assim, bem-humorado de ilustrar isso é gente que é atraente. Você já esteve ao lado de gente que é atraente porque ele está cheio do Espírito Santo? Você não tem nem conversa com essa pessoa, você não tem assunto, você não tem razão, mas você não consegue arredar. Entendeu? Você não tem assunto. Vai falar o que com a pessoa? Você fica lá. Aí a pessoa olha na sua cara e fala assim, oi, tudo bem? Cheio de vergonha. Você está querendo alguma coisa? Não, só estou aí só. Tá, mas posso te ajudar? Não, só estou aí. Por quê? Porque é atraente, você não quer ir embora. Você sabe que você tem que ir embora, mas você não consegue, mano. É isso. A gente não sabe explicar, mas a gente percebe. A gente percebe que tem algo diferente ali. É alguém diferente. Entendeu? Que mora nessa pessoa e está se manifestando com maior plenitude. Entendeu? Essa é a vida da igreja. O que acontece na igreja hoje, infelizmente? A galera nem sabe quem é Espírito Santo. Para começar, né? Só de saída. A galera não sabe. E aí eu preciso lançar a mão da história. Por quê? Porque no nosso país, denominacionalmente, nos anos 60, houve um cisma, houve um racha, entre aspas, por causa da pessoa do Espírito Santo. Entendeu? Então, o que aconteceu como consequência? Nem mais se falou acerca do Espírito Santo. Tem crente que nem sabe que o Espírito Santo é Deus. E aí, como é que um cara desse pode viver a vida se ele não sabe que o Espírito Santo é Deus e que ele está na dimensão do Espírito? Porque Jesus falou, não vou deixar vocês órfãos. Ele falou, eis que estou convosco todos os dias. Aí você falou, é como? Ué, na presença do Espírito. Eu vou, ele vem. Entendeu? Ele falou, se eu não for, ele não vem. E eu que vou enviar. E quando eu enviar, aí olha outro segredo também, já que a conversa está boa. Nesse mesmo texto de João, a gente vai passar por ele um dia, eu vou adiantar para vocês. Jesus chega, os caras estão cheios de medo, trancados em casa. Cheio de medo. Jesus se coloca no meio e fala, não temas, Pai seja convosco. Ó, os caras estão cheios de medo. Vou direto ao ponto que interessa agora. Jesus, num dado momento, sopra o Espírito. Fala, recebam o Espírito. Observa isso. Isso é antes de Atos 2. Presta atenção. Aí ele sopra o Espírito. Legal. Só que em Atos 2, o Espírito vem sobre. Atos 1, versículo 8. Ele promete, ele fala assim, mas vocês serão minhas testemunhas quando do alto vocês forem revestidos de poder pelo Espírito Santo.
qual é a ideia, galera? O Espírito Santo mora em nós, mas também está sobre nós. São coisas distintas. Ele mora em nós, e aí eu vou fazer menção das minhas duas irmãs, Luísa e Lelê. Eu fui, a última vez que estive com elas, na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, falar sobre isso, no congresso, até sermos um. A gente tem o Espírito Santo dentro de nós para a gente ser um com Deus. A única maneira da gente ser um com Deus é se a gente tiver o mesmo Espírito. João capítulo 17. Um dia a gente conversa mais sobre isso, está gravado também, a gente vai ter tempo. Então a gente é um com Deus porque a gente tem o mesmo Espírito. E isso também faz com que sejamos um entre nós. Entendeu? Unidade. Ponto. Agora, o Espírito sobre nós já é no aspecto missional. Entendeu? Ser-me-eis testemunhas. Vocês vão ser meus porta-retratos. É isso que Jesus está falando. Traduzindo, olhar para vocês é o mesmo que ver a mim. Só dá para ver a mim e vocês se o meu Espírito estiver em vocês. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa boa. Com todo respeito, vou falar com muita modéstia, porque é meu próprio exemplo e eu não tenho outro para dar. Se eu tivesse, eu dava, mas é minha vida. Entrei na sala de aula esses dias para conversar com alunos do 6º ano. Cara, é maior desafio, irmão. Como é que faz para aquelas crianças ficar tudo quieto sem uma arma de fogo? Entendeu? Se tivesse um revólver, você dava uns 3 tiros ali e todo mundo ficava tranquilo. Então, assim, pô, magrinho, eu vou fazer o quê? Eu vou bater nos caras? Entendeu? Ô, Deus me socorre, não tem jeito. Pô, fui lá, dei tudo de mim, cara. Primeira coisa que eu aprendi na vida, André, dá o espaço da aula para mim. Uma coisa é você colocar um versículo bíblico no quadro, fala sobre ele 15 minutos, depois o pau sapeca no lombo das crianças, entendeu? Isso é uma coisa. Outra coisa é você falar, Jesus, tem 50 minutos de aula aí, entendeu? O senhor pega tudo pro senhor e faz tudo que o senhor quiser. Fiz isso, não sou bobo. Aí conversei, né, cara? Pá, desenrolei. E tá difícil, porque o ensino agora é híbrido. Então tem gente na sala, tem gente no computador, tem gente no meu fone de ouvido. Ô, imagina, irmão, é chapa quente. Desenrolei. No final vem uma aluna, cara. Poxa, a aluna é muito alto nível. Aquela ali tem uma ligação com o Todo-Poderoso também. Entendeu? A menina tá linkada nas ideias. 6º ano, antiga 5ª série. A menina virou para mim, professor, sua aula só tem um problema. Cara, irmãos, eu lembrei até do versículo bíblico que diz para cingir os lombos. Juntei todas as forças do meu ser, eu falei assim, vai vir uma crítica agora que eu não vou nem levantar desse chão, meu irmão. Tipo assim, aí já viu quando você dá aquele sorriso amarelo embaixo da máscara, achando assim, não, pode falar, meu velho, eu tô gostando, porque crítica é boa, a gente vai vir a marreta. Ela virou e falou assim, professor, sua aula só tem um problema. Eu me aprumei e falei assim, manda, irmã, manda. O problema da sua aula é que acaba. Eu falei, nossa, eu fui lá no céu e voltei. Entendeu como é que é o lance? Eu falei, caramba, mas o que é isso? É o Espírito Santo, cara. É o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, cara, ele é o grande intérprete, ele é o grande tradutor, ele é o grande harmonizador, ele é o grande equalizador. Pô, se Deus é Deus, mano, ele é o criador, então ele manja de todas as matérias. Não há por que dissociar Deus, por exemplo, da educação. Isso é a maior tolice que há. Aí o que acontece? A gente fica quebrando a cabeça à toa e deixando Deus só para os assuntos religiosos. Entendeu? E fica vivendo essa existência miserável. Agora, quando está tudo linkado, nossa, cara. Igual lá, teve um dia nessa mesma aula, botei uma palavra no quadro, né? Aí, conversando com os alunos, estabelecendo alguns combinados, eu falei, olha só, a gente está no ensino remoto, então cada um, a gente já teve 7 aulas, 7 aulas. Cara, cada uma delas foi diferente da outra, então estava estabelecendo para eles o que era necessário para que houvesse harmonia, poxa, barulho extra, isso tudo cansa. Aí eu coloquei uma palavra no quadro, cara, coloquei a palavra flexibilidade, comecei a conversar, o aluno já mandou assim, ô professor, você é professor de educação cristã ou de português? Cara, já viu quando a bola sobe assim? Eu falei, então, irmão, dali, ó, já construí um raciocínio. Eu falei, não, cara, porque assim, Jesus a gente não chama de a palavra, ele é o verbo. Então, irmão, será que ele não sabe? Aí o olhinho das crianças vai só brilhando, assim o cara começa a ver as conexões. Porque, assim, infelizmente, houve um momento na história que a gente fez isso aqui, ó. Porque, por exemplo, história, os nossos irmãos americanos, eles criaram lá as universidades, era tudo integrado, tudo junto. Aí, quando veio aquelas ideias assim, não, o conhecimento precisa ser um conhecimento mais técnico, tipo assim, só para mão de obra, aí fez isso aqui, ó. Aí ficou dissociado. Aí que começou os nossos problemas, ou começaram, entendeu?
E aí o que acontece? A gente precisa estudar, dar uma olhada lá na história, onde é que a gente se desviou e fazer isso aqui novamente. Só que é muito trabalho. É muito trabalho. E aí tem assunto aqui que não acaba mais, que eu não vou nem entrar, que eu me conheço, senão eu não vou parar. Então, por hora, queria dizer, chamar a atenção para vocês, a gente começou porque eu estava falando de identidade. Tem essas três pessoas. Tem a pessoa que eu acho que os outros pensam que eu sou, isso é reputação, não serve para nada. Tem a pessoa que eu penso que eu sou, que também não serve para nada, porque é só suposição, é só presunção, e tem a pessoa que de fato eu sou. A pessoa que de fato eu sou só vai ser revelada no meu relacionamento com o Senhor. E nesse relacionamento com o Senhor, o Espírito Santo é fundamental. Sem ele, não flui, essa pessoa não vem à tona. A partir do momento que nós nos entregamos para Deus, é dia após dia. Quanto maior espaço a gente conceder ao Espírito Santo, mais expressão dessa pessoa que nós realmente somos vai aparecer. Minha última fala nesse sentido. Quanto mais Jesus tiver espaço em você, quanto mais parecido com Jesus você se tornar, mais você será. É assim que é. Então, quanto mais afastado de Jesus, menos você será. Esse é o problema. Então, quanto mais de Jesus, mais você se torna você. E o exemplo que eu tenho para isso é do sal na comida. Para que serve o sal? Qual é a finalidade existencial do sal? É realçar o sabor. Então, Jesus em mim, a partir do Evangelho, ele realça quem eu sou. É simples assim. Então, se eu me desconecto de Jesus, cara, nem minha mãe me conhece mais. Olhar para mim e falar, o que é isso aí? Saiu de mim, mas que ser é esse aí que é irreconhecível até para a mãe? Entendeu? Então, é isso que é lindo no Evangelho. Por isso que a gente precisa ter essa compreensão de fato de quem é Jesus de Nazaré. Porque senão é um tiro no pé. Fechando com a senhorita Ayla, avivamento, na minha percepção, é devolver todo o espaço para que o Espírito Santo esteja pleno em nós. Quem quiser, pode. Boa noite a todos. Eu imaginei que era você. Tipo assim, me permita. Você me fez lembrar daquele versículo quando os caras não quiseram receber Jesus porque ele estava com cara de quem ia para Jerusalém. Quando eu olhei para você, eu falei, esse brother vai falar agora, mas aí eu não podia fazer isso para te botar na furada caso você não quisesse. Mas eu vi na sua face. Você pode me acionar a hora que você quiser. Você sabe que o meu amor, né? Meu amor pela forma como você vai conduzindo as coisas é de uma singularidade e eu fico numa intrepidez danada. Eu sou César Belliene, vulgo Simão Vacilão, né? Meu nickname. Muito bom. É o meu Seja bem-vindo. Aqui é só Simão. Bom, só eu não recebi procuradoria para falar em nome de ninguém, não, mas começando por mim, eu assumo a minha parcela de vacilo. Na minha jornada, André, eu sempre digo o seguinte, que nós somos o bonde dos vacilões. O que nos difere do bonde lá fora é que nós não arrumamos mais justificativas, né? A gente não fica mais apontando, é o governo, é a minha família, a gente bate no peito e diz minha culpa, minha máxima culpa. E temos o Lamb Blood Card, que é o cartão do sangue do Cordeiro, que tem crédito para tudo que eu já fiz, para tudo que eu faço e para tudo que eu hei de fazer, a fim de que eu me torne responsável para usar esse crédito, né? Senão a gente barateia a graça e aí, né, vira como o Dietrich Bonhoeffer falava, eu não posso baratear a graça, eu preciso tornar essa graça um elemento de crédito que me catapulta para aquilo que eu nasci para ser. A gente estava falando uma coisa, eu me lembrei, você no outro encontro, lembrou do Paulo Júnior, e o Paulo Borges Júnior, lá de Uberlândia, mas uma vez ele falou uma coisa que pirou meu cabeção também, você falou assim, cara, o cara pirou, eu já pirei o cabeção com ele várias vezes. E ele falou uma coisa que eu acho que casa muito com aquilo que a gente está comentando aqui, conversando, que é que nós não somos a quarta pessoa da Trindade, que nós somos a possibilidade de encarnação visível da Trindade, né?
A Trindade, essa quinose, essa coisa que você fala que é genial, de dar espaço, né? À medida que eu dou espaço, eu me torno a possibilidade de ser um elemento visível da Trindade na jornada, né? Essa capacidade de encarnar a palavra, e a palavra no sentido mesmo de muito mais do que uma retórica, mas um aspecto prático, aquilo que a gente já conversou, né, da prática do conhecimento a fim de nos tornarmos sábios, né? Conhecimento praticado é sabedoria, senão é academicismo. Tem muita gente que é muito boa no academicismo, né? Se você vai ali no quadro negro, explica que é uma beleza, mas na vida mesmo a gente não encontra isso. Então eu percebo isso, e aí voltando lá para o Pedro, tá aí um personagem. Cara, a quantidade de vezes que eu já chorei com esse texto, porque parece que Jesus está perguntando para mim, assim, pô, tu me ama, César? Apacenta minhas ovelhas. E por muitas vezes eu já disse que amava e secundarizei o cuidado das ovelhas dele, sabe? Assim, e ao mesmo tempo, assim, o retorno para o trilho, né, o chamado dele ali na beira da praia, para um churrasco com peixe, é maravilhoso, porque, desculpa, ainda hoje, isso é o que me move. O que me move são as pessoas que não têm ideia de nada disso que a gente está vivenciando aqui agora. Eu estava agora conversando com uma amiga da minha esposa, eu perdi o meu sogro agora na segunda-feira, de segunda às 6 da tarde, né, tarde para a noite, e aí na quarta-feira que nós fizemos o velório e ele foi cremado, e eu tive um privilégio de poder compartilhar o evangelho com ele, e eu tinha várias... É engraçado que você falou sobre velório na mensagem, né? Eu estava hoje caminhando, dando uma caminhada, ouvindo, e na jornada com meu sogro, eu tive um grande privilégio de poder compartilhar isso que a gente está vivendo aqui com ele, né? Estabelecer uma linguagem, porque a gramática, como você sempre diz, a gramática é a mesma, mas a linguagem é totalmente outra. E ele teve, como diz a Marguerite Yourcenar, ele lançou um olhar inteligente sobre si. Ele deu um salto ontológico, sabe? E aí eu me lembrei que eu tinha uma série de trocas de mensagens no WhatsApp com ele, cara. E aí eu fui apanhando aquilo tudo, meu irmão, e era impressionante como a ideia de eternidade, que não é um tempo para sempre, mas a eternidade sendo a ausência de tempo, carregava naquelas mensagens todo o entendimento do lugar onde ele está agora. E aí, irmão, cara, se eu falar para vocês, meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, o velório foi um velório mais inusitado que eu já participei na vida, porque o falecido foi quem deu a mensagem. Eu editei todas aquelas mensagens no WhatsApp e fui juntando. Se você quiser, depois eu até disponibilizo no grupo do WhatsApp. Eu juntei tudo. E aí, cara, numa determinada hora, eu fui no velório e falei, gente, eu compus uma canção para ele, né? E eu falei, gente, esse cara era tão incrível que ele poupou o meu trabalho pastoral. E hoje quem vai fazer a homilia vai ser ele. E aí dei play, irmão. E aí o cara começa a falar. Só que ele falava coisas assim, é exatamente como você falou, é exatamente aquilo que você falou é a mensagem, né, que você chama. Exatamente, porque essa graça, porque se eu faço o que eu quero e é ruim, não é graça, é desgraça.
E aí, cara, eu vou disponibilizar o áudio aí, depois você compartilha com a galera. Mas é impressionante. Cara, rolou, foi tão forte que teve gente se convertendo no velório. Mano, veio uma menina imediatamente, quando acabou tudo, ela veio imediatamente na minha direção, me coloca no grupo. Então, assim, enfim, eu acredito muito nisso, sabe? Acredito muito nisso, nessa capacidade da gente encarnar. Nós não somos a quarta pessoa da Trindade. Nós somos a expressão materializada desse Deus trino. Nós somos essa realidade condensada em nós. Né? O meu cunhado, ele, dentre as pessoas que se converteram, né? Eu acredito que o meu cunhado tá, e ele me chamou, ele falou assim, cara, impressionante que eu fiz uma simbiose do meu pai terrestre, que estava falando tudo aquilo comigo, mas naquele momento não estava mais ali, e ele estava falando como um pai celeste. E a sensação que eu tinha é que era Deus falando comigo. E eu falei, pô, é por aí sim. Então é isso, assim, essa é a minha parte aqui. Muito, muito bom estar com vocês, é muito bom poder beber, trocar, partir o pão. É uma mesa virtual, né? Uma mesa. Eu costumo dizer, André, que é presencial online, porque virtualidade ela é muito mais do avatar, né? Se fosse assim, se fôssemos todos avatares e tal, seria virtual. Mas não, é presencial. A gente está aqui, é vivo. A gente está usando o mecanismo. É presencial online. E é muito bom estar presente com vocês, é muito bom comungar com vocês. Que Deus os abençoe. Obrigado pelo carinho. O sorriso 915. Eu fico só assim. Não, é sensacional, cara. É impressionante. César, você falou que gosta da maneira como é conduzido. Eu só posso atribuir isso ao Espírito Santo, porque você me deixou exatamente no comentário que eu gostaria de fazer agora, na questão pastoral, assim, porque toca tanto a mim quanto a você, né, cara? Entendeu? E isso já está mais explícito para nós, igual assim, não é que eu resisti, não sei se a palavra é essa, eu não sei como classificar, mas eu hesitei muito, 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 porque É assim... muito doido isso, né? Porque você começa a pipocar alguém, não é isso? Não sei se rolou assim contigo. Eu também, cara, corri pra caramba dessa parada. Que assim, eu queria ir pra rua, entendeu? Sim, sim. Eu não queria. Tanto é que a igreja que eu pertencia, que era do Vladimir, que você conhece, o Vladimir de Oliveira, Sim, o Vladimir, sim. não, iremos colocar você no Seminário do Sul. Eu falei, não, mas a gente vai pagar o seminário. Não quero que pague nada não, cara, eu tô com medo. Será que o pessoal vai lá me esquadrinhar, né? Mas aí depois eu acabei fazendo... Era até uma idiotice o fato de... Mas essa coisa do primeiro, ô pastor, aí tu, não sou pastor não. Ô pastor, não sou pastor não. Aí você vai meio que... E aí aquela coisa que você fala, né, do vocare, né? Da voz, né? E aí, pô, é muito doido isso. É muito doido isso. Acho que é por isso que a gente se ama tanto, né? Eu acho que é por aí que a gente... É que Deus ele me deu uma volta, entendeu? Porque assim, por exemplo, eu não quero me estender, mas preciso dizer assim, poxa, me dói quando eu ouço assim, já vi vários pastores, assim, é mais fácil falar assim, qual pastor não falou isso? O cara fala assim, pastor não tem amigo. Eu falei, que isso, cara? Como assim, mano? Primeiro que o cara falar isso na minha presença, ele tá dizendo como é que ele me vê, né? Pô, é tão sem noção que fala, pô, pastor não tem amigo. Eu falei, eu sou o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Então, assim, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, esse negócio aí não é bom, não. E com todo respeito, posso contar na mão, assim, quem eu já vi que tá feliz. Feliz, feliz. Oh, que maravilha. Pô, não... Aí eu falei, não, esse negócio não faz bem para a saúde. Aí eu vejo o filho, os caras estão, poxa, mal, tá todo mundo mal. Eu falei, poxa, não é legal isso. Aí Deus foi e me mostrou outro caminho. Isso aqui eu estou encurtando a história de 23 anos. Então, por exemplo, se eu elencar 3 verbos assim, 3 verbos. Ensinar, apacentar, presidir.
A ordem é inversa ao que eu disse. Então começa presidindo, apacentando e ensinando. Só que Deus, me conhecendo, ele inverteu comigo, cara. Todo mundo que me dá ouvidos é porque um dia me ouviu falar em algum lugar e foi tocado. Igual você falou, até a experiência do velório. Poxa, eu sou capelão também, então eu já fui no cemitério local aqui, sei lá, acho que 68 vezes, desde 2016 até exatamente agora. Até o taxista me conhece, velho. Esses dias eu peguei o táxi aqui, o cara abriu a porta e falei, boa tarde, nem vi ele. Pô, de novo? Assim, o cara falou, pô, mas você só vai lá? Caramba, mano. E assim, é uma frota de táxi. Agora você imagina, o taxista te conhecer e fala, de novo não, mano, não é possível. Cara, já fui 68 vezes. E já rolou isso aí também, de terminar. Pô, qual é a sua igreja? Eu falei, não, é tal lugar. Não, vou ter que ir lá também, que eu quero saber desse negócio aí. Então, o que acontece? Deus, ele me deu uma volta, César. Ele me deixou ensinando. Aí fiquei pregando, poxa, conheci. Aquela mensagem do dia que eu vou conversar aqui também. Entendeu? Chega aí para ver o Deus que cabe no berço. Foi o dia que a gente se conheceu, acho que 2011. Entendeu? E aí veio o ensino. Do ensino, começou a vir uma galera que não pertencia a lugar nenhum. Lugar nenhum. Nenhum. Ficava solta no mundo. Mas todo dia estava lá no ensino. Aí essa galera começou a falar para mim assim, cuida da minha alma. Entendeu? Não confio em ninguém não, mas você eu confio. Então cuida da minha alma. Pô, dia que minha mãe morreu, meu pai morreu, vou casar, você faz essas paradas aí. Não confio em ninguém não, mas eu falei, caramba. Aí começou a juntar muita gente. E agora está culminando nessa questão da presidência, entendeu? Mas Deus me deu essa volta, que se você começar de lá para cá, mano, nunca que eu ia aceitar, jamais, porque eu sei que mata. E aí ele me ensinou, não, André, existe outro caminho. Vou contar aqui em Tom Bem-Humorado, todo mundo sabe. A galera que está aqui mais tempo. Pô, meu primeiro pastor se chamava Nilson de Margio, se você não o conhecesse, você achava que ele veio direto da Inglaterra. Parecia um lord inglês, entendeu? Eu brinco assim que eu nunca vi um fio de cabelo dele fora do lugar. Então, a distância que havia entre ele e eu, tipo assim, mano, intransponível. E para mim, na minha cabeça de um recém-convertido, todo pastor era daquele jeito. Eu falei, mas, rapaz, eu sou menino de rua, entendeu? Não há condição. Aí Deus, com muita paciência, longanimidade, como só ele consegue, foi me mostrando, não, meu filho, há multiforme sabedoria e graça divina, entendeu? Ele é um modelo, ele é um. Entendeu? Ele é um, mas aqui tem assim, tem assim. Aí Deus foi me dando essa volta. Quando eu vi, eu estava dentro. Entendeu? Quando eu menos percebi, eu estava dentro. E as pessoas me constrangendo. Por exemplo, assim, uma coisa é você ser pastor de uma igreja, entendeu? Uma galera te quer, outra galera não te quer. Tem isso, tem que saber lidar com isso. Não é o meu caso. Entendeu? Ninguém anda comigo contra a vontade. Pelo contrário, só anda porque quer. As pessoas me constrangem, eu estou quieto, eles ficam aqui, deixa eu entrar. Eu falei, tudo bem, irmão. E outros vão um pouco mais nesse sentido de, não, cuida da minha alma. Então, eu me identifico muito com você, fiquei felizão desse testemunho que você deu. Eu acho que eu cheguei a ver algo na sua timeline. Me elucida aqui, que ele que te chamava de meu peixe, é isso? Sim. Aí, é isso. Não, ele tocava uma percussa, tocava um surdo, né? Poxa. Ele era um figuraça. Eu fiz uma canção, a gente fez uma canção que tinha um refrão, o apelido dele era Bobó, né? Bobó, simplesmente o máximo. E ele falava, sou Bobó, simplesmente o máximo. Aí nos últimos tempos ele falava simplesmente o marromeno. Ele já tava tá bom. Aí, esse é o sermão encarnado, tá vendo? A pessoa aí, que ele achava que os outros é que ele mesmo achava menos. Pensa num cara assim que era de uma... Ele acho que as piores coisas que ele fez foi contra ele mesmo, assim. Entendo. Né? E é aquela coisa que a gente faz muito, nós fazemos conosco, né? E aí eu terminei a canção, era um cara que ele tocava uma percussa boa, assim, sabe? A gente fazia altos sons, sabe? Aí eu peguei a canção e no dia lá do velório eu terminei, falei, né? Que eu falo na canção que... Como é que é? Teu sorriso, outro corpo, outro lugar, outro olhar, não tem mais limitação. Conhecido tudo novo corpo, conhecendo Deus. Seu legado será sempre exaltado nos chegados seus. Bobó, simplesmente, bem Jorge Beniano, sabe? Assim, simplesmente o máximo. Aí eu...
está mais vivo e vivo com Filho de Deus. Novo canto. Porque o problema dele era efizema pulmonar, né? Então ele tinha dificuldade de respirar. Aí eu botei, novo canto, todo amor, respiração. Conhecido bom. Tudo novo, um novo homem, conhecendo Deus. Cara, era assim, é um irmão, assim, um sogro que, para você ter uma ideia, ele era dentista, né, cara? O meu sorriso é todo construído por ele, né? Eu carrego ele. Você deu de bem, irmão. É isso aí que eu tô falando, rapaz. O cara se dá de bem em todas as dimensões, cara. É o cuidado integral todo-poderoso. Não, já foi lá, leva a princesa e ainda volta com sorriso. Aí é o sorriso 915, cara. Tá entendendo? Total. Esse é 915 total. Ele que reconstruiu, cara. Eu sou da Baixada, né, irmão? Belfor Roxo. Então, eu sou da época do Eu Rancor, né? Do Eu Rancor. Aí quando eu cheguei lá... Você foi boa. Do Eu Rancor. Aí, pô, cheguei lá e comecei a namorar a filha dele, aí todo desfalcado, né, irmão? É tenso. A lateral esquerda, assim, vazia. A ala direita ofensiva também vazia. E aí ele foi construindo tudo, assim. E eu sempre brinco, eu falava isso pra ele, doutor, você me deu um novo sorriso. Caramba, mano. Agora, vou falar uma coisa, que essa coisa da linguagem... Salmo, né, cara? Colocou o sorriso nos lábios. Exatamente. Mas fala aí que eu tô cheio aqui. Não, cara, assim, você fala uma coisa de linguagem e o estopim da transformação do privilégio de poder ter participado desse processo com ele, cara, foi uma canção, cara. Ele estava depressivo e quarentena, Miguel Pereira, só para vocês entenderem, ele fumou 50 anos e ficou com enfisema pulmonar. Então ele tinha essa dificuldade. Ficou na quarentena porque ele era comorbidade, né? Se o Covid passasse lá no centro, pegaria ele, já era, né? Já ia embora. E aí a gente ficou revezando, começamos a flexibilizar e começamos a revezar para vê-lo. Só que ele ficou bem depressivo, assim, sabe? E aí eu ia para lá e eu ficava pensando assim, Senhor, como é que eu vou quebrar o gelo com esse cara, não sei o que e tal. E aí um dia, tomando café, eu falei para ele assim, ô doutor, chamava ele de doutor Bolívar. Eu falei, doutor, aí, o senhor já ouviu falar no aplicativo de música? Aí ele, não. Eu falei, doutor, o senhor não sabe de nada. 50 milhões de música, doutor. Faz o seguinte, fala aí, o que o senhor quer? O que o senhor quer ouvir? Aí ele, aí falou assim uma música, um cantor, sabe, tipo, Valdo Braga, uma parada assim, fora do disco desse cara, rapaz, eu tenho disco, eu tenho LP. Aí tal, né, aquelas ondas da Seresta e tal, aí eu, pá, botava ele, coroca aí. Aí fala outra aí, pá. Aí ele, só que ele, cara, ele ama uma música, porque ele vive, chamada do The Animals, House of the Rising Sun, né? Casa do Sol Nascente. Conheço, sei qual é. There is a house in New Orleans. Meu irmão, quando eu achei, brother, as lágrimas assim começaram a brotar. E aí eu falei, aí nessa hora o Espírito Santo falou comigo assim, meu irmão, você agora chegou no ponto. Aí peguei a parte da canção que falava The House, né, a Casa do Sol Nascente, e aí eu falei de Malaquias 6, que fala que é o sol da justiça, né? E aí, cara, a gente trazendo cura em suas asas. Cara, muito bom. Aí a gente pegou esse pedaço, comecei a compartilhar, e a Vínia a gente fazia as transmissões, eu fiquei lá 2 semanas, então pelo menos 2 domingos eu transmiti o culto de lá. Sim, foi o dia que eu estive com vocês. Sim. Quando você pregou, eu estava em Miguel Pereira, não estava? Você estava revezando, estava para lá e para cá. Eu lembro desse dia, eu lembro. Você participou. Então, assim, cara, foi assim um estopim, né? Às vezes é o que você fala, né? A gramática é igual para todo mundo, mas a linguagem, irmão, a gente precisa discernir. E o Espírito vai dar.
a forma como você vai atingir aquela... É a verve, sabe? Assim, sabe? A parada, assim, é o ponto de convergência. Você sabe que os meus discos todos chamam, a maioria do meu disco, eu sempre falo de convergência. O ponto de convergência é onde tudo converge, e aí você, pô, é aqui, a partir dali. E é muito doido, cara. Vocês vão ouvir, eu vou compartilhar com vocês no grupo, e aí você compartilha no outro. Eu faço parte de um grupo que é já desdobramento de um grupo que ficou muito cheio, né? Aí você compartilha os dois, mas aí tu vai ver a mensagem do Dr. Bolívar, ele dando a homilia no próprio velório. Cara, pô, é genial, brother, é genial. Para acabar de completar, para fechar, no lado tinha, e aí a gente falando, Bobó simplesmente o máximo, que fechamos com a música, né? Toco surdo para correr pro abraço. Tipo, cara, do lado tinha o surdo número 1 da Mangueira, o Péricles, o cara que tinha morrido. E aí entrou um negão no velório e falou assim, meu irmão, vocês estão falando de surdo aí? Porque aqui do lado está o Péricles. E aí quando eu olhei, estava a Mangueira toda. E o vocalista da banda que eu participo, né, do Eletro Samba, é o Valtinho, que tocou no Funk Lato. Eu falei, eu sou parceiro do Valtinho, do Serginho Meriti, da galera. Ele, porra, caraca, meu irmão, não sei o quê. Aí entrei no velório do outro, fui lá, falei, aí comecei a consolar. Cara, foi uma capelania, assim, dupla, né? Mas muito doido isso, assim, trazer... Você vê que a gente fila até velório, cara. Entendeu? Tipo assim, eu já vi penetra de tudo. Agora a gente tornou penetra de velório, cara. Esse dia eu tava vendo isso comigo, eu falei, olha onde Deus me mete, cara. Muito bom, né? Muito bom, cara. Muito bom. Ô, César, enquanto você tava falando, você falou uma palavra aí, dentre várias coisas boas, eu aproveitei o máximo. Há uma que você falou que está na canção, e você falou do jeito que eu penso também, que é a questão do legado. Legado não é uma coisa que a gente deixa de fora das pessoas, ou seja, não é o que bota a mão, mas deixa dentro. E na maneira como você recitou, saiu exatamente isso. Eu gostaria de frisar. Muito bom, cara. Legado é exatamente isso, cara. É o que fica dentro das pessoas. E só o espírito para fazer isso. Entendeu? E uma outra coisa, lá no início da conversa, assim, você falou dessa questão do academicismo e tudo, e você me fez lembrar o que eu havia preparado, assim, estava no meu coração. A necessidade do Espírito Santo participar assim, de uma reunião, de tudo que nós fizermos é exatamente para evitar isso, para que não seja uma mera letra fria. Porque se fosse isso, a gente lia a Bíblia uma vez, estava resolvido. Mas como é que faz para perceber para além das letras? Para além da... Qual é o espírito? Entendeu? Qual é a mensagem do Evangelho? E isso só o Espírito dá. Então, assim, fiquei feliz. Ó, essa conversa nossa aqui fechou, mas fechou bonito mesmo, entendeu? Muito bom, fiquei muito feliz, cara. E logo que for possível, disponibiliza para nós essa homilia aí, entendeu? Disponibiliza aí, porque é o maior testemunho de conversão, né? Aí você posta lá no grupo. E aí eu passo para o outro grupo. Agora, que vou caminhar, senão eu esqueço. Meu HD tá cheião, cara, aqui. Esse aqui que eu tô dizendo, HD. Pô, tem que desfragmentar o disco. A Ayla se amarra na linguagem. A Ayla pegou várias ali, que a Ayla é do nosso time dos artistas, entendeu? Eu tô ligado na Ayla. A Ayla, a gente já se segue. A gente já se segue no Instagram. A Ayla é mulher biônica. Pô, meu irmão, eu preciso pegar esse espírito, Ayla. Se não fosse a pandemia, mano, na boa mesmo, na boa, se não fosse a pandemia, eu ia no Rio, pô, eu queria ver todos vocês, assim, a gente passar um dia junto fazendo um monte de coisa, dá pra passar um final de semana, mas, pô, a pandemia quebrou as pernas, entendeu? Pô, correr, fazer som, andar de skate, conversar. Pô, mas vai rolar, cara, vai rolar. Sim. Vai rolar, a vacina vai começar a surtir efeito, a gente vai conseguir. Boa. Eu acho que então, já está rolando aí Sim. Já tem vacina fabricada no Brasil, e eu acho que mais cedo do que a gente pensa. A gente vai conseguir aumentar esse percentual aí que está ínfimo, né, diante do globo, daí da nossa galera, pelo menos as nossas dimensões continentais. Mas eu acho que em menos tempo do que a gente espera, a gente vai poder estar junto.
Eu não vejo a hora de ter essa galera toda aqui presencialmente, Sim, a gente poder sim. estar junto, né? Não é? Tocando umas canções, batendo esse papo com cheiro, né? Com cheiro. É bom, virtual é legal, mas, cara, é legal ter cheiro, né, irmão? Nada substitui presencial, não tem como. Entendeu? Nada. Não tem como. Presencial é insubstituível. Eu já estou aqui compartilhando, vou jogar aqui no grupo do Tudo Q2, bem, do tudo bem. Então, olha só, EBQ2. eu quero já tecer 2 comentários, eu tecer o último, questão pastoral, meu irmão. A maneira que a gente tem de demonstrar o amor que nós nutrimos pelo Senhor é apacentando as suas ovelhas, entendeu? Então, eu fiquei tocado também, assim, quando você falou que já houve momentos, assim, que na nossa fraqueza, você secundarizou e tudo, entendeu? Então, que bom que você reconhece isso também. E vamos retomar, né, cara? Vamos fazer aquilo para que Deus nos chamou. E aí eu quero fechar dizendo aquele encorajamento que o Senhor deu para o Pedro, porque quando ele segue-me, e ele diz antes, né, ele fala assim, então, você quando era novo, você se cingia, ou seja, você arrumava aí sua roupa e você tinha liberdade de ir para onde você queria. Tanto é que você fez essa bobagem que fez. Aí, mas vai chegar um tempo em que você vai se tornar mais idoso, e aí outro vai te cingir e vai te levar para onde você não quer. Ou seja, é porque agora você está sob o meu domínio, então você não vai mais fazer as coisas que você quer, e a maneira como você vai me glorificar na morte é essa. Então, o que Jesus está dizendo para ele? Eu estou te dizendo o final. O seu passado eu sempre soube, te perdoei. Seu presente eu estou garantindo aqui, agora eu vou te dizer o final. Vamos construir esse presente junto daqui para frente? Eu falei, caramba, foi sensacional, cara. E isso foi tão efetivo que ninguém nunca questionou a autoridade do Pedro no colégio apostólico. Ninguém fala, você negou, etc, etc. Ou seja, onde Deus não imputa pecado, não há. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Assim, eu estou aqui sempre, né? Eu estou aqui sempre e nunca deixei de me surpreender com a maneira como Deus conduz as nossas conversas, entendeu? Fico vendo assim, por exemplo, há momentos, confesso com toda naturalidade, que aquele pensamento assim bem institucional às vezes quer me assaltar, como se a gente tivesse que estabelecer uma coisa quadrada e ficar nela. E às vezes eu me cobro, já me cobrei inúmeras vezes que vocês nem imaginam, sabe? Que às vezes estou contando uma história, aí eu mesmo me julgo, falo, não fico contando essa história aí, para que você está falando isso? Só que essas histórias acabam tocando alguém de uma maneira que eu nunca poderia imaginar, entendeu? Igual na semana anterior eu contei, falei daquele áudio onde eu gravei. Qual a possibilidade de uma pessoa que estava presente lá estar aqui na reunião? Eu ia morrer e não ia saber. A pessoa que está presente também é mãe de um dos meus alunos do 6º ano, só que eu não sabia que ela estava lá. Olha que coisa interessante, cara. E tem um irmão nosso que, excepcionalmente, hoje ele não está aqui, que é o Fred. Uma vez eu estava contando uma das minhas histórias, sempre antes de começar o estudo, quando era presencial. E tinha várias histórias, mano. Tinha muita coisa que acontecia, tanto antes quanto depois. E tinha o durante. O durante todo mundo sabia, mas o antes e o depois, era muita história. Aí um dia eu saí do estudo me sentindo culpado, sabe? Poxa, fiquei contando aquelas histórias e tal. Mas eu fiquei muito culpado, assim. E o capetinho não perdeu espaço, né, cara? Chegou, quer mesmo? Chega no outro dia, o Fred, posso falar? Falei, à vontade, irmão. Olha, eu gostaria de andar com vocês e, sobretudo, com Jesus, porque eu também quero ter as minhas histórias para contar. Porque todo dia eu chego aqui e você conta uma história nova. Pô, eu também quero ter as minhas, então eu vou continuar andando tanto com vocês quanto com Jesus. Eu falei, caramba, mano, que coisa sensacional. E aí, hoje, assim, eu gosto de ouvir histórias, eu me amarro. Aprendi várias, sobretudo da ação do Espírito, entendeu? No que diz respeito a quebrar o gelo, as barreiras, porque é difícil. Tem gente que, entre aspas, é meio inatingível, entendeu? Mas é como eu disse anteriormente, na dimensão do Espírito Santo na qual nós habitamos e estamos, e somos habitados por ele também, não há situação irreversível, entendeu? Não há. E aí o seu sogrão, poxa, olha de onde ele saiu, onde foi, terminou com a sua própria homilia no seu próprio sepultamento. Cara, como é que pode o negócio? Isso é lindo, isso é sensacional, sabe? Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu fico grato por você estar conosco hoje aqui e ter contado tudo isso. Me alegrei com você também em tudo que aconteceu. Sensacional, irmãos. Privilégio, cara, todo meu. Privilégio todo meu.
Você está falando uma coisa que o John Wimber, que é um dos fundadores do movimento Vineyard, você conhece, ele falava muito, ele falava assim, cara, a melhor maneira de você compartilhar o reino, a teologia do reino, né, que é isso que a gente vive, é contando sua história. É a melhor maneira. Muito antes de qualquer teologia, de qualquer entendimento, né? Você conta a tua história, porque tem muita gente que fica assim, pô, como é que eu vou falar igual o André? Sabe? Como é que eu vou tecer uma... Sabe? Cara, assim, não dá, pô, não dá. E às vezes a gente negligencia esse outro lado. A sensação é que eu tenho essa. Então, assim, eu quero encorajar aqui as pessoas que estão aqui com a gente. Cara, esse é o melhor ponto de convergência que existe. Conta a sua história, conta a sua conversão, conta como Deus te alcançou. E é assim que, putz, faz uma diferença. É muito legal, muito legal. Bom demais estar com vocês. De novo convergiu, porque eu ia falar isso, cara. Então, uma vez que está sendo dito, eu só vou impetrar a bênção final. Muito bom, cara. Porque era isso que eu queria dizer, cara. Porque assim, nesse texto aqui nós tivemos manifestação, restauração, conversão e comissão. Então, cada um de nós é capaz de dizer isso a outros, do nosso jeito. Guardem isso, que o César falou, do nosso jeito. Isso é que é lindo. Por exemplo, eu não sei pregar de outro jeito, não. Fazer essas coisas aqui que eu fico fazendo, igual assim, vou nas igrejas, fico lá falando, meu irmão. Eu começo a falar e fico falando, aí quando termina, então por hoje é só. E termina e tá fluindo. Agora, fazer dos outros jeitos, eu não tenho a menor ideia, eu não consigo. E o dia que Deus disse para mim, André, eu estou te desobrigando a ser qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa que não seja você. Nossa, meu irmão, então tá tranquilo. Então eu queria terminar exatamente nessa pisada que o Espírito deu ao César. Cada um de nós tem condição de contar a sua própria história. É a sua, entendeu? Ninguém melhor do que você para ser protagonista no seu lugar. Então, começamos com a arquetipia do nosso irmão Simão Vacilão, com o qual nós nos identificamos muito, e temos isso para contar. A maneira como Deus nos perdoou, nos admitiu. E falando assim do ponto de vista que eu ocupo como um co-pastor, nessa questão de ministério, cara, a gente precisa ter muito claro assim o dia que Deus nos encontrou, entendeu? Como é que foi para a gente ter essa história para contar e a gente não tem condição de estar no ministério se a gente pode viver sem ele. Essa é a questão. Se você puder viver sem o ministério que Deus está te dando, então nem entra nele, não. Agora, se não for possível, o bicho está pegando, o pau está cantando, está difícil, mas sem isso aqui eu não vivo. Você está dormindo à noite, acorda, entendeu? Está pensando aquilo toda hora e caderno do lado da sua cama, você já está dormindo, já está escrevendo, entendeu? Aí é contigo mesmo. Então, eu gostaria que isso ficasse no nosso coração e se tornasse também objeto, assim, tanto do nosso carinho e, sobretudo, das nossas orações. E vindo aqui a nossa conversa por hoje, só porque são 22 horas e 52 minutos. Só por isso. Porque se não fosse, continuaríamos. Então, significa que se Deus nos conceder tempo, espaço e graça, semana que vem nós nos reencontramos, tá certo? Então, eu vou chamar vocês para uma oração e a gente se despede. Lembrando que foi um prazer enorme. Eu espero que tenha sido mínimo proveitoso para vocês, como foi para mim. Certo? Vamos orar? Senhor, quero te agradecer por essa noite, juntamente com os meus irmãos. A riqueza que o Senhor distribui para nós quando nós estamos juntos é excepcional. Então, Deus, eu quero te agradecer por todas as manifestações que foram trazidas hoje pelo teu Espírito a partir de cada um dos irmãos que cooperaram, que trouxeram as suas percepções, até mesmo as suas dúvidas. Foi muito bom, Deus, foi muito bom. E o Senhor sabe que sequer há palavras para descrever como tem sido bom. Eu falo na minha perspectiva. Então, se foi bom, assim como foi para mim e para os meus irmãos, eu fico muito feliz, Deus. Eu fico feliz pela confiança que os irmãos depositam em mim, pela amizade que nós temos desenvolvido ao longo de todos esses anos,
tem sido sensacional. E eu te agradeço pela riqueza que o Senhor tem distribuído a cada um deles. Te peço que nós que somos a igreja, nós nos reunimos nessa noite para adorar o Senhor a partir dessa reflexão que nós fizemos. E agora, Deus, nós vamos nos dispersar novamente e queremos que essa nossa dispersão carregue nela esse sal que nós obtivemos do Senhor aqui. Nós queremos salgar a sociedade a partir da compreensão que nós tivemos hoje do Evangelho. Então, Pai, tudo isso culminou em percebermos quem nós realmente somos, percebermos que não há necessidade de colocarmos máscaras diante do Senhor, percebermos que diante de Ti é um espaço confiável para nós nos abrirmos e sermos perdoados e curados, e experimentarmos transformação a partir dessa nossa conversão. Então, Deus, que essa nossa história que está em progresso, que a gente possa saber contá-la com prazer a todos aqueles que venham a pedir a razão da nossa fé. Assim como nosso irmão nosso irmão César falou acerca de quando ele pediu ao teu Espírito para que lhe desse um modo, uma maneira de quebrar aquela barreira, aquele gelo. Deus, que nós sejamos assim também, que diante de qualquer eventualidade a gente saiba falar, Espírito Santo, dá-me uma ideia. E o Senhor, que é o grande equalizador, através do teu Espírito, que nos coloque na frequência certa de tal maneira que a gente tenha aquela palavra apropriada, temperada com sal para a hora certa. Deus, nessa noite, há muita alegria no meu coração. E eu te agradeço, ainda essa vez, por esse tempo, por esse espaço, pelo recurso tecnológico. Eu te agradeço por todas as doações com as quais eu sou abençoado pelo Senhor através dos meus irmãos que viabilizaram tudo isso. Desde o irmão que há anos, uma década, me presenteou com aquele gravador que eu pude registrar todas essas mensagens, Deus. Olha como tudo isso tem frutificado. Enfim, Deus, toma tudo isso como um louvor aceitável a Ti, porque nós te amamos e nós reverenciamos a Tua face e queremos a cada novo dia te conceder cada vez mais espaço, de modo que Teu Espírito fique pleno em cada um de nós e que a nossa vida seja um testemunho altissonante da graça que está posta sobre nós como Tua igreja. Nessa noite, é assim que nós oramos, sabendo que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Sensacional.